Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Feliz dia! Um dia abençoado para todos nós. Traga seu olhar e seu coração mais perto da sua televisão. Está no ar esse verdadeiro conforto espiritual chamado programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação, viu? E no quadro Sou Feliz de hoje, você tem mais uma amostra da força da mensagem Homem Filho de Deus. Eu fiquei encantada, né? Como que aconteceu isso tudo na minha vida. Em seguida, fique com a palestra do preletor Heitor Miyazaki com o tema A Vitória do Pensamento Positivo. Por isso, o ato de ajudar, de ser útil às pessoas, isso faz com que você aumente sua autoestima e o estado depressivo também vai embora. E outro detalhe, você passa a viver uma vida muito mais feliz e com isso vai criando karmas bons, karmas positivos. Teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. A Seitonoi convida a todos para participarem da festividade do Santuário Rosô do Brasil em 2016. É uma festa espiritual em que inscrevemos nos registros espirituais o nome das pessoas que amamos e que não estão mais fisicamente conosco, para que recebam nosso amor sob a forma de oração 5 vezes ao dia durante 1 ano. Além da oração aos antepassados, há uma cerimônia especial em que dedicamos orações para as almas dos anjinhos abortados, enviando-lhes vibrações de amor que os conduzirão ao perdão e à felicidade. Venha participar deste grandioso evento. 10 de abril de 2016, das 9 às 11 horas, cerimônia em memória dos antepassados. E às 13 horas, cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, na Academia de Treinamento Espiritual da Seitonoi de Ibiúna, São Paulo. Você, eu e mais 12.000 pessoas, juntos, orando pela felicidade dos nossos queridos antepassados. É muita emoção. Para mais informações, acesse nosso site www.sni.org.br ou visite uma de nossas sedes. Somente o coração grato é capaz de receber novas bênçãos. Contamos com você lá. Muito obrigado. Quem tem um encontro com a Seitonoi e tem sua vida transformada, vem ao nosso programa e compartilha da sua alegria. Mais do que isso, a pessoa vem ao quadro Sou Feliz e mostra que todos nós podemos também. Confira, e você pode. Conheci a Seitonoi há 3 anos atrás, quando na época eu enfrentava problemas problemas de saúde, né? Eu tinha que tomar remédios para dormir, eu tinha insônia e numa noite, né, numa dessas crises de insônia, eu liguei a TV e tive a oportunidade de assistir o programa da Seitonoi. Nesse programa foi me ensinado, estava ensinando a prática da meditação. Então eu comecei a interessar pelo assunto do programa
e resolvi acompanhar a meditação que estava sendo ensinada naquele momento. E ao praticar a meditação junto com o apresentador do programa, eu me senti bem melhor e nessa noite eu consegui dormir, né, sem tomar os remédios que eu precisava tomar para poder conseguir dormir. E no outro dia de manhã eu fiquei encantada, né, como que aconteceu isso tudo na minha vida. E a partir daí eu liguei para o telefone que foi informado, procurei uma associação local e hoje eu pratico Seitinoye desde essa época, né? Eu fiquei curada e hoje eu sou presidente da associação local da cidade de Cabo Frio e estou muito feliz por estar trabalhando no movimento de iluminação da humanidade. Queria agradecer a todos e ao mestre Masaharu Taniguchi por ter deixado esse sublime ensinamento. Muito obrigada. Não é possível ter pensamentos e sentimentos negativos e ter uma vida boa, gente. Nossas energias são ímãs que atraem ou repelem a felicidade. Por isso, aprenda hoje de uma vez por todas o que é e como conseguir a vitória do pensamento positivo na palestra com o preletor Heitor Miyazaki. Vamos lá? Muito obrigado. Tudo bem? Vamos a mais um programa da Seitinoye, Aprender a Verdade em Linguagem Atual. Jesus Cristo deixou bem claro que, conhecendo a verdade vos libertará. Antes de iniciarmos a palestra, nós temos uma pergunta de um telespectador. Iniciais PVF, idade 31 anos, masculino. Tenho muito medo, não sei o que fazer. Estou tomando antidepressivo e mesmo assim não estou me sentindo melhor. Vocês podem me ajudar? Sim. Aqui, meu amigo PVF, são dois fatores fundamentais que você precisa entender e praticar no dia a dia. Não adianta um simples conhecimento teórico se você não levar avante, se não praticar, não vai resolver o problema. É por isso que Jesus Cristo disse: bem-aventurados sois se vós praticardes, se praticar. Então a Seitinoye é da mesma forma. Para você ser feliz, você precisa praticar. E um dos detalhes que causa esse tipo de sensação, você não mencionou, mas você deve estar com muita ansiedade, muita inquietação. E de vez em quando você sente uma angústia e essa angústia desaparece, até pode estar sendo afetado com insônia. E também alguns momentos de calafrios que você deve estar sentindo. Esse calafrio pode estar, pode não estar, mas esses outros sintomas é comum acontecer quando nós temos algum ente querido que faleceu há algum tempo atrás e que ainda não se conscientizou da verdade. Essa pessoa ainda está naquele momento de acordar, de entender que ele já está no mundo espiritual. Isso acontece quando a pessoa morre, muitas vezes repentinamente, morte trágica ou suicídio, e isso faz com que esse estado depressivo dele no mundo espiritual, a confusão, o fato dele não ter consciência de que ele já morreu, acaba afetando a pessoa que recebe a influência dessa pessoa. Então, pode ser que você até sonhe ou que pense de vez em quando com uma pessoa que já faleceu. E nesse caso, qual é o caminho? A verdade liberta, ou seja, essas pessoas precisam conhecer a verdade. E a verdade está na Sutra Sagrada, em linguagem atual, chuva de néctar da verdade, chuva de néctar da essência da verdade. Você transmitindo a eles diariamente, eles se iluminarão, aquele medo da morte, na verdade você que acaba captando, fará com que eles compreendam que não vão morrer, que não existe a morte, porque morreu o corpo, mas a vida não morre, e ele continua eterno, continua imortal. Outro detalhe que é fundamental que as pessoas entendam, a parte do sentimento depressivo, vamos entender bem. De repente, você magoou uma pessoa, por exemplo, uma pessoa muito querida, e
Posteriormente, cada vez que você lembra desse fato, você se culpa de tal forma que vem uma tristeza, não deveria ter feito aquilo, mas foi sem querer, mas não deveria. Isso vai acarretando uma coisa que você não percebe, mas seu subconsciente vai absorvendo aquele sentimento de culpa, de tristeza, posteriormente manifesta em forma de depressão. Por isso que, para você tirar essas sensações, primeiro, se você lembrar do que foi e pedir perdão para essa pessoa, esse problema desaparece. Mas às vezes você não lembra de alguns fatos, muitos e muitos fatos que andaram acontecendo no passado, ou até em vidas anteriores, até em vidas passadas. Ou seja, a ideia do pecado que gerou o sentimento de culpa, esse sentimento de autopunição é que vai acarretando. Para tirar isso da mente, é compreender, não racionalmente, mas emocionalmente, que você é filho de Deus e não filho do pecado. Você é filho de Deus, você tem a mesma vida, a extensão da vida de Deus. Você é uma criatura perfeita, uma vida sublime, perfeita, feita à imagem e semelhança de Deus. Para que você possa gradativamente compreender essa verdade, recomendo que leia, releia, até algumas pessoas, até sugiro, não é nome de japonês, mas sugiro, que você faça cópia do livro para gravar bem, igual você gravou a tabuada, o livro, o conteúdo do livro A Humanidade Isenta do Pecado. Consequentemente, não somente esse estado depressivo, esse sentimento vão desaparecer, mas também você vai notar uma diferença muito grande na sua vida normal. Normalmente você vai... Coisas que não aconteciam vão começar a acontecer. Por exemplo, prosperidade, saúde, tudo isso começa a mudar quando você elimina do seu subconsciente aquele desejo traidor, entre aspas, que você guarda no subconsciente, que se chama autopunição. Outro ponto importante, fazer o bem. Faça caridade, ajude sempre que puder alguma entidade, uma pessoa. Isso fará com que você se sinta feliz em poder ajudar. Esse fato de ajudar é uma coisa muito importante no ser humano. Nós precisamos manifestar amor. O que aconteceu na pesquisa que fizeram lá na Inglaterra, ano passado, até saiu no Jornal do Estado de São Paulo. As pessoas que dão presente são mais felizes do que aquelas que recebem. Por isso, o ato de ajudar, de ser útil às pessoas, isso faz com que você aumente sua autoestima e o estado depressivo também vai embora. E outro detalhe, você passa a viver uma vida muito mais feliz e com isso vai criando karmas bons, karmas positivos, ok? Então vamos ao estudo de hoje. Aqui diz, no livro Reflexões sobre a Vida, autoria do saudoso professor Seiichi Taniguchi, ok? E aqui diz, a vitória do pensamento positivo. Pensamento positivo. A Seiichi Noe fala muito sobre pensamento positivo. Por que pensamento positivo? Analise a raiz da palavra geladeira não é gelo. A raiz da palavra roseira não é rosa. A raiz da palavra pessimista o que é? É péssimo. Então a tendência de quem é pessimista é ter uma vida péssima. A tendência de quem é otimista é ter uma vida ótima. Eu nunca vi um pessimista se tornar um grande vencedor. Normalmente, aquelas pessoas otimistas que acreditam que têm pensamento ótimo que se tornam vencedores. Eu nunca vi um pessimista se tornar um grande vencedor. Normalmente, o pessimista ele só consegue fracassos, porque isso é uma coisa que está na mente dele. Mas aquela pessoa que é otimista, mesmo quando aparentemente não tem mais condições nenhuma, mas ela acredita, ela tem fé, ela vai em frente, ela tem esperança. Se a pessoa deixar algo perturbar a sua mente, perturbar o seu emocional, ou odiar alguém, seu destino não melhorará. O destino não melhorará. Isso é natural. Se o trem se o condutor, maquinista do trem, encontrar nos trilhos um monte de coisas que possam atrapalhá-lo, pedaço de madeira, ele não vai poder conseguir trilhar, seguir o caminho, não poderá avançar. E da mesma forma, quando nós estamos enroscados com um monte de pensamentos, sentimentos não bons, não agradáveis, isso prejudica a nossa vida, consequentemente prejudica. Então, veja que o caminho qual é?
O caminho é não se deixar levar por essas coisas. Quanto mais perturbado ficar, quanto mais ódio sentir, a agonia só crescerá. A agonia só crescerá. Então, o que acontece com as pessoas que vão guardando ódio, guardando ódio, guardando ódio? E muita pessoa, o que acontece no momento, se você é solteiro, está namorando, lembrando a época que você namorava, e brigou com o seu namorado, e foi, cada um se despediu brigando, cara feia, bico de tucano, eu não quero saber, melhor separar, não sei o quê, e no dia seguinte vai para o trabalho. E vai para o trabalho com aquela cara de maracujá maduro, com aquela tristeza. O seu serviço não rende, o seu pensamento vai estar somente focado naquilo que aconteceu. E, consequentemente, a concentração no trabalho vai ficar dispersa. Você não vai obter aquela concentração desejada. E, por outro lado, quanto mais você ficar segurando, quanto mais você ficar retendo esse ódio, o que vai acontecer com a sua saúde? Você vai ficar doente. Se você pensar, imaginar que eu vou espremer um limão na sua boca, não vai aparecer saliva na sua boca. E se você guardar ódio, o que vai acontecer no seu corpo? É por isso que muitas pessoas que estão doentes precisam aprender a soltar isso. De que forma soltar? Não é esquecer. O perdão, esquecer não é perdoar. Não é sinônimo de perdoar. Muitas pessoas dizem, eu já esqueci, pensando que já perdoou. Não é esse caminho. Por quê? Porque o nosso subconsciente é muito vasto. Nosso subconsciente é 95% da nossa mente. Então ele é um grande arquivo que, para você apagar alguma coisa do seu subconsciente, você precisa treinar, da mesma forma que você gravou no subconsciente, após repetir, qual é o caso da tabuada. Por isso, reconciliar com todas as coisas do céu e da terra, esse é o caminho que a Seichoné mostra. Reconcilia-te com todas as coisas. Você tem duas opções. Tem um CD chamado A Verdade Liberta. Nesse CD, A Verdade Liberta, eu mencionei o caso do Jerry. O amigo dele disse, eu tenho um amigo chamado Jerry, provavelmente isso aconteceu nos Estados Unidos, não sei se é fato ou é lenda, mas é uma história muito interessante. Então ele disse, o Jerry era uma pessoa fantástica, está sempre de alto astral, sempre bem com a vida. Aí um dia perguntei, Jerry, não é possível, eu nunca te vi mal-humorado, nunca te vi de cara feia, nunca te vi zangado, nunca te vi com uma expressão desagradável, por que você é assim? E o Jerry respondeu, eu quando acordo, eu pergunto para mim mesmo, Jerry, você tem duas opções para viver o dia de hoje. Ou você vai viver triste, ou você vai viver alegre. Eu opto para viver alegre. E quando acontece alguma coisa, eu pergunto para mim mesmo, Jerry, você tem duas opções. Você vai ficar com raiva da pessoa ou você vai perdoar? Eu opto para o perdão. Aí eu pergunto para mim mesmo, Jerry, você tem duas opções. Se acontecer uma coisa hoje e te deixá-lo irritado, você vai ficar irritado ou vai optar para perdoar a pessoa? Eu opto para perdoar. E se acontece outro fato que me entristece, eu pergunto para mim mesmo, Jerry, você vai levar essa situação como aprendizado, uma lição de vida, ou você vai ficar de cara feia todo dia todo? Eu opto como lição de vida. Então a vida é uma opção. Você opta para aquilo que você deve seguir, aquilo que você quer seguir, para o melhor caminho. Da mesma forma, se você optar para perdoar, quem vai vencer é você. Perdoar não é dar razão para outra pessoa. Perdoar não é dizer você está certo, eu não presto, não é nada disso. Uma ocasião, eu estava em Cuiabá, aí eu ouvi de uma pessoa a seguinte pergunta, professor, o senhor está falando tanto em perdoar, o senhor pode resumir numa frase simples o que é perdoar? Eu disse, você tirar a pedrinha que está no seu sapato. E você, com isso, vai se tornar uma pessoa feliz, porque o vencedor é aquele que consegue dominar a si próprio e tirar essas tranqueiras, essas coisas que te atormentam, que te prejudicam. Aí eu perguntei estavam presentes mais ou menos 400 pessoas, perguntei, alguém tem um relato, uma história, algum fato real para contar sobre o perdão? Aí uma senhora várias pessoas levantaram o braço, eu optei por uma senhora,
e disse: a senhora, por favor, então suba aqui no palco e conte o que aconteceu. E ela disse o seguinte: meu filho, eu tenho um filho de 28 anos, que tem moto, ele sofreu um acidente muito grave, estava já 10 dias na UTI, entre a vida e a morte. Nisso eu lembrei que, sendo da Seichonoye, e tudo é projeção da nossa mente, comecei a fazer uma autorreflexão. Eu vi que o meu relacionamento com o meu marido não estava bom. Então, deixei o ego de lado, o orgulho de lado, fui até o meu marido, me ajoelhei aos pés dele e disse: me perdoe. Todas as falhas que eu cometi, todos os momentos que eu te causei alguma mágoa. Aí, nessa hora, o marido também se ajoelhou e me abraçou pedindo perdão para mim também. E nós ficamos ajoelhados no chão, abraçados, um pedindo perdão para o outro. Naquele dia, o meu filho saiu da UTI. Então mostra que quando você vive o amor, esse é o caminho. Por isso, o pensamento positivo não é simplesmente acreditar que vai dar certo. Mas se você não estiver em harmonia com tudo e com todos, você não vai poder trilhar esse caminho da felicidade. O que vai te fazer feliz não é algo que você conquiste aquilo que está diante de você, mas aquilo que está dentro de você. Fazer uma autorreflexão, verificar aquilo que está te incomodando dentro de uma série de coisas que você veio guardando do passado, frustrações, decepções, ódio, mágoa. Isso é lixo. E você está fazendo papel de camelo. Vamos tirá-lo. Assim a sua vida melhora, a sua saúde melhora. E fazer com que o seu caminho trilhe um lado da felicidade. No início do programa, eu respondi uma pergunta de um telespectador, falei da importância para ser útil às pessoas, ajudar as pessoas. E no momento que você faz isso todos os dias, você passa a ser feliz. Tem uma história de um rei que tinha um filho, um príncipe que era muito triste, muito tristonho. Essa história está no livro A Verdade da Vida, volume 7. E o rei chamava todas as pessoas que pudessem fazer o filho feliz. Chamava humorista, palhaços, todo quanto tipo de pessoas que pudessem mudar a tristeza do filho. E nisso chamaram um mágico. E o mágico levou uma folha e disse: o segredo para o seu filho ficar feliz está nessa folha. Mas ele tem que, para poder saber o que está escrito na folha, porque aparentemente não tem nada, tem que levá-lo junto ao fogo e na hora que estiver queimando, as letras ficarão bem salientes. Assim fez o príncipe. Na hora que ele colocou no fogo, apareceu uma frase: faça o bem pelo menos uma vez por dia. Faça o bem pelo menos uma vez por dia. Esse é o caminho. Por isso, também dentro da Seichonoye, você que está assistindo, que você nunca participou ainda da Seichonoye, e que esse programa está beneficiando muitas e muitas pessoas, você podendo colaborar, fazer a sua parte, para que possamos dar continuidade e possamos ampliar até mais a divulgação, porque é um sagrado dinheiro, é sagrado, para que esse valor possa ser destinado para ajudar mais e mais pessoas. E caso você tome essa decisão, não vamos pedir fortuna, não vamos pedir para que você colabore com 5 mil reais, 10 mil reais, nada disso. Se você puder colaborar com 15 reais, 20 reais, esse sagrado dinheiro vai ser destinado para ajudar nessas transmissões. Então, poderá ligar para 0800 770 2600 e quanto mais nós fizermos o bem, mais benefícios nós receberemos. Só para entender um fato que aconteceu nos Estados Unidos, mas esse daí não foi na Seichonoye, foi numa igreja evangélica. Um pastor pediu ajuda para os fazendeiros, para os agricultores, e muitos deles falam: não, esse camarada só está pedindo. E somente 7 colaboraram. Veio uma praga chamada gorgulho, que destruiu as plantações de algodão de todas as fazendas, exceto 7 que não foram atingidas. Exatamente aqueles 7 que contribuíram. Aparentemente é uma coincidência, mas não é coincidência. Quando você se liga a Deus, não é só falar em Deus. Tem gente que só pensa em Deus para pedir algo, mas quando fala em ajudar, não ajuda.
E quando você se liga a Deus e passa a manifestar esse amor na ação, na prática, a situação muda. Então, sempre que houver, por exemplo, alguma campanha contra flagelados, enchente, alguma coisa, ajude também. Esse é o caminho da felicidade. Ser útil, para que nós possamos manifestar gradativamente o amor, porque Deus é amor e nós somos filhos de Deus que é amor. E quando nós encontramos condições para manifestar o amor, essa alegria manifesta-se em dobro. Quem planta, colhe. Quem semeia vento, colhe tempestade. Não é obrigado, mas quem planta, colhe. Por isso, vamos plantar ações de amor, ações que possam beneficiar o próximo. Muito obrigado. Muitas dicas hoje, hein, gente? Então, que tal? Tome uma decisão. Não espere apenas pelo nosso próximo encontro aqui na telinha, não. Venha até nós, procure-nos. Mande um e-mail para tv@sni.org.br ou entre no nosso site www.sni.org.br. Seu contato é a sua maior recompensa. Com certeza é a maior recompensa de cada um de nós que acompanhamos o programa Seichonoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação, viu? E para finalizar, orar é transcender a situação e enxergar por trás de tudo a vida de Deus, o empurrando sempre para frente. Tenha essa convicção. Onde eu vou, Deus está na frente. Cada passo que eu dou, Deus está na frente. Cada ideia que eu tenho, Deus está na frente, Deus está no comando. E pode ter certeza que a partir de hoje somente coisas boas virão para você, com certeza. Combinado? Então vamos juntos ao nosso Momento de Oração, finalizando o programa de hoje. Até o nosso próximo encontro. Oração quando você sofrer injúrias. O infinito amor de Deus flui dentro de mim e torna agradável a atmosfera que emana da minha mente. Eu amo todas as pessoas e por isso elas me amam. Muito obrigado.